Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Dentística em Doses. Eu sou o Rafael Decurcio e hoje o Dentística em Doses discute o tema clareamento dental e facetas cerâmicas. Para essa discussão, estou acompanhado da professora Ana Paula Magalhães. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite para participar dessa discussão. Espero que seja muito rico para todos. Professor Pedro Lima. Oi, é um prazer estar aqui. Muito obrigado por me deixarem participar, por permitirem. E é muito bom podermos usar mais um meio que nós temos hoje em dia, mais um recurso, que são os podcasts, para podermos esclarecer um pouco mais a respeito de odontologia de um modo geral. Professora Paula Cardoso. Prazer, muito bom estar com vocês aqui. E é um momento importante, né? Um momento de discussões, né? São assuntos que foram selecionados a dedo porque são assuntos que têm divergência, né? Então, discussão entre nós, equipe, mas discussão para você que está nos assistindo e está nos prestigiando. É muito bom porque vai ser enriquecedor para todos. Podemos começar? Bora. Qual a diferença entre o termo clareamento e branqueamento dental? Tem diferença clínica nisso? Isso já começou... Começou bem, né? Nossa Senhora. Então, clareamento e branqueamento, na verdade, são completamente diferentes, né? O clareamento ele acontece por um processo em que há realmente a promoção de uma mudança de cor do substrato dentário, né? Geralmente envolvendo peróxido de hidrogênio, de carbamida. Agora, o branqueamento é, na verdade, um efeito, né? Não é uma coisa duradoura, porque geralmente está relacionado ao pH do peróxido, né? A gente vê que tem muitos clareadores no mercado hoje e alguns de pH bastante ácido. E quando esse pH é ácido, ele é capaz de promover uma desmineralização na superfície dentária, que deixa o dente mais opaco, o esmalte mais opaco, mais esbranquiçado, como se fosse um condicionamento ácido, né? Como a gente faz com ácido fosfórico. E isso gera um efeito inicial muito legal, que o paciente fala, nossa, teve uma super mudança de cor, meu Deus, que clareamento maravilhoso. Mas ao longo do tempo vai voltando, vai perdendo, né? Então isso não tem uma durabilidade, não tem o valor, né, que tem um clareamento. Mas muita gente usa disso como um marketing, né? Nos dias atuais podemos falar que o branqueamento é o efeito fake, né? É algo que certeza. É mentiroso porque parece, mas depois volta tudo como era, né? Eu complementaria ainda dizendo que o clareamento deveria se chamar de um tratamento clareador. Não é apenas uma aplicação, não é apenas obter um efeito. É um tratamento. O paciente vai buscar um tratamento clareador. Um branqueamento nós fazemos, os clínicos todos fazemos a toda hora quando fazemos uma simples restauração de resina. Por quê? Porque aplicamos um ácido e lavamos e depois jogamos um jato de ar e temos ali o quê? Um branqueamento, que é o efeito do ácido sobre uma superfície. Então. Tá bom? Eu acho que é um tratamento clareador. Temos que falar em tratamento clareador. Como a professora Ana Paula às vezes fala, um sistema adesivo, um tratamento clareador. Não apenas se obter um resultado. Já vi até que tem alguns lugares no Brasil, o pessoal fazendo clareamento com ácido fosfórico e vendendo isso. Já cheguei a ver isso. Pedrinho, você está fazendo Invisalign? Não, professor. Achei que você estava... Não está não. Não, é porque eu tô aqui de frente para ele, analisei que parecia que ele estava com... uma consulta rápida. Paula. Ao vivo. E eu tentando controlar a minha informalidade nesse processo e ela solta essa. Mas vamos lá, né? Não, e eu vou te analisar também, porque agora estou frente a frente. Agora que você vai me analisar. Pois é. A pergunta vem muito também, falar de clareamento e branqueamento, é porque primeiro pressupõe então que o branqueamento é um resultado transitório e que pode gerar uma análise diagnóstica quando a gente pensa em faceta sobre a quantificação dos preparos ser equivocada, né? Sim. Porque tem-se também uma ideia de que em
substratos escuros, ou seja, o paciente que tem dentes escuros clareia antes ou não clareia e dedica-se apenas aos preparos? Dentes escuros, você está falando o quê? A3? Dentes escuros. Na realidade, se a gente for pensar no mundo de hoje, B1 já é escuro, né? Socorro. Que tem hoje? Primeiro, na opinião de vocês, se clareia antes ou não clareia e dedica-se diretamente às facetas. O que vocês pensam sobre isso? Porque vivemos uma fase de clarear muito, né? Clareávamos muitos pacientes, era quase um protocolo. Clareia-se para depois selecionar não só a quantificação dos preparos e cor da cerâmica, a partir da demanda, a partir do desejo, enfim. Protocolo, o clareamento era parte do protocolo para atuar nas facetas. Na verdade, e como que é hoje? Deixar o substrato o mais claro possível, né? Para minimizar preparos, para tentar Exatamente. não depender tanto da cerâmica, para deixar o dente mais branco, né? Acho que a ideia, quando se pensa em clarear antes, é essa, né? Mas o que eu vejo atualmente, né, já com esses anos de experiências e a quantidade de facetas e lentes que a equipe dentística já fez, acho que a gente já pode afirmar que o clareamento, ele acaba que o dente vai escurecer. Esse dente, ao longo dos anos, ele vai escurecer. E escurecendo, a gente vai ter um resultado da cerâmica modificado também. Por quê? Porque se é uma cerâmica translúcida, essa cerâmica translúcida vai puxar o substrato. Então, por que eu trouxe a casuística? Porque a nossa casuística mostra que o paciente volta ao longo dos anos falando, o meu dente escureceu. E o dente escureceu como? Se a cerâmica não muda de cor, o que mudou de cor foi o substrato dental. Então, na minha opinião hoje, com a casuística que a gente tem, eu penso que não deve clarear. E sim fazer um planejamento envolvendo ou um preparo mais invasivo ou usar uma cerâmica mais opaca. Por que não? Porque quando o Rafael fala B1 é escuro, sim, os pacientes hoje querem dentes BL2, BL1. E BL2, BL1 translúcido também vai pegar a cor do substrato, se for fino. Então, acho que são 3 pontos que devem ser discutidos aqui, né? Qual tipo de cerâmica, o preparo e a espessura da faceta para a gente determinar o resultado final. Mas, na minha opinião, hoje não deve ser feito mais clareamento. Então, veja bem, essa colocação da professora Paula é muito interessante. Por quê? Porque um tempo atrás, inclusive nós, da equipe de dentísticas, protocolizávamos fazer um clareamento prévio, antes da cimentação de facetas cerâmicas. Hoje, o que nós vimos? Que não há tanta necessidade disso. Por quê? Porque o dente vai escurecer. O dente de hoje é diferente de um dente que facetamos há 3 anos atrás. Ele escureceu, você não é o mesmo. Então ele vai escurecer, vai. Então antes a gente envelhece, né, Pedrinho? O professor já falou isso, olhando para mim, entendeu? Assim, com um olhar profundo. Entendeu? Um olhar profundo para você. Para mim, nós envelhecemos. Um tom meio entristecido. Um tom meio entristecido, e não olhou para os meus cabelos, é meio complicado. Não olha para o meu, não, porque o meu também está bem branquinho, viu, Pedrinho? Então, veja bem, eu acho que se antigamente era um protocolo clarearmos para podermos cimentar peças cerâmicas, facetas ou lentes, hoje nós já notamos que não se faz mais necessário. Por quê? Porque aprendemos com a casuística que os dentes vão envelhecer. Nós nem podemos falar mais que a faceta, a cerâmica não muda de cor. A cerâmica não muda, mas o dente vai mudar e vai absorver esse escurecimento, né? Então não seria ideal a gente já usar uma cerâmica que não tenha uma alta translucidez? Mas Rafael não, Decurso. Não fica menos natural? Natural, sim. Para você essa pergunta. Para mim. Se a gente for buscar na memória, assim, quando a gente faceta cerâmica existe há muito tempo, ponto final. Mas essa onda, essa avalanche que a gente viveu, nós estamos falando de 2008, 2007, 2010. A partir de 2010 foi uma avalanche no Brasil com faceta cerâmica. Nessa época
não, a detentora das patentes não enviava ao Brasil, por exemplo, cerâmicas que não fossem translúcidas. Então recebiam pastilhas de alta HT. translucidez ou a pastilha opaca. Então todas eram feitas, independente da espessura, com a pastilha HT, né? Então, na realidade, o protocolo que a gente estabelecia muito era para favorecer pela limitação que a gente tinha do material, né? Tanto é que precisamos, analisando os pacientes de 2010, 2011, a gente precisa analisar essa alteração, inclusive, do aspecto. Esses pacientes de 2010, 2011, facetados, todos eles têm um aspecto de baixíssimo valor atual, porque todos perderam muito valor, né? Porque os elementos dentais, os dentes escurecem, envelhecem, se tornam mais cromatizados, os hábitos mudam. Então, a gente usava muito o protocolo de clareamento para favorecer pela limitação do material também. Além de, conceitualmente, é óbvio que o clareamento é conservador, né? Quer dizer, se você sobe o valor, tem dentes mais claros, consegue ter um substrato mais favorável, desgasta menos, usa cerâmicas translúcidas. Agora, nós temos a liberação de materiais de outras marcas, vários tipos de sistemas cerâmicos, média translucidez, né? Vários modelos de translucidez. Então a gente hoje tem uma gama, uma caixa de ferramentas terapêuticas tão grande que agora a gente tem que voltar atrás nesse pensamento, né? Pô, eu vou clarear, vou aumentar o valor, selecionar a cerâmica, obviamente translúcida. Vou cimentar em curto espaço de tempo, vai diminuir o valor, vai ter o aspecto acinzentado, porque muda o hábito e envelhece. Então hoje a gente parte do princípio, em teoria, de ter longevidade do resultado imediato. Cimentar algo que o paciente tenha longevidade daquele resultado. E a alteração do valor do substrato pode nos causar essa variação do resultado a longo prazo, né? Então, o clareamento precisa ser tratado como, primeiro, uma terapêutica química, né? A intervenção é química. E precisamos entender que, pelo menos quase um mantra para mim, conservador é fazer o que precisa ser feito. Se não fazer gera um resultado mais longevo, talvez seja melhor, né? Deixar de clarear e você fazer preparos precisos, escolher o sistema cerâmico, translucidez correta, você tem uma longevidade maior. Até porque a troca precoce dessas facetas vai ser um procedimento muito mais invasivo. Né, do que você fazer um desgaste um pouco maior num primeiro momento. Então eu acho que tudo depende muito do planejamento adequado, né? Até isso a gente tem que envolver no planejamento, né? Vai fazer clareamento? Não vai. Quantos dentes o paciente vai fazer, né? Porque se ele for fazer, todos os dentes superiores, né? E aí os inferiores, porque hoje a gente vê essa discrepância enorme, né? Dentes superiores BL1 e os inferiores uma cor A3, A4. Então acho que tudo isso são partes de um planejamento. É aí onde a gente vê o quão complexo é um planejamento. Em tantas coisas a gente tem que pensar, né? Eu penso também, professora Ana, que o que acontece, cada vez mais nós estamos notando que temos que focar, temos que pensar no paciente hoje em dia como um todo. Não é só mais resolver o caso de um dente ou de uma situação. É resolver certo problema de um paciente de uma forma ampla, de uma forma com uma visão muito lá na frente. Por quê? Para depois não termos problemas. Você resolve agora, para 24 meses, para 36 meses. Quantos anos tem seu paciente? Ele vai precisar refazer? Ele está com 25 anos? Então, isso tudo precisa ser pensado. Quem é o paciente? Qual a idade desse paciente? O que ele deseja? O que você pode fazer para melhorar a saúde bucal dele de uma forma estável, certo? E eles têm chegado cada vez mais jovens, né? Cada vez mais jovens. Exatamente. É igual essa onda de clareamento que existe. Todo mundo quer clarear, todo mundo quer clarear. Os estudos hoje, o que dizem? 80%, 90% dos pacientes, certo? Se fizer uma enquete, eles vão falar: você está descontente com o que na sua boca? Eles vão falar: com a cor dos meus dentes. 90%, 80% estão descontentes com a cor dos dentes. Então eles vão buscar o quê? Clarear. Então precisa tomar muito cuidado. Lembrar que clareamento faz parte de um sistema clareador. Não é ir lá e fazer um clareamento apenas, deixar os dentes mais brancos por um curto espaço de tempo. E de uma forma, às vezes, professor, que até danosa.
esses produtos que existem hoje, essa caixa de ferramenta que nós temos em todas as áreas da odontologia, o que acontece? Precisa ser muito bem usado para não causar danos aos pacientes. Peróxido de hidrogênio usado de uma forma inadequada, o que acontece? Está levando pacientes a ter problemas endodônticos. Quer dizer, o paciente vai buscar um tratamento clareador e ganha de presente 2, 3 endodontias, vai fazer canal. Então, quer dizer, precisa ver muito bem além isso. das pastas, né, dos cartões ativados, isso. que também estão causando problemas enormes por aí, né? Um dos pontos que a gente precisa tratar, pelo menos para mim, que eu acho que é uma consideração sobre o clareamento dental e faceta, é dente unitário, né? O escurecimento de dentes unitários, de 1, 2 dentes, num conjunto de indicação reabilitadora estética, em que se indica ou facetas totais, mas tem um escurecido, ou esse único dente tem indicação para intervir. Então nós temos duas discussões aqui interessantes. Mas a primeira delas é: fazemos ou não clareamento interno? Eu sou totalmente contra clareamento interno. Sempre fui. Não pela reabsorção, que tem vários estudos na literatura mostrando que se você não faz o selamento adequado, você vai gerar uma reabsorção. Eu acho que essa reabsorção são em casos muito isolados, porque tecnicamente o dentista está preparado para fazer esse bom selamento. O que eu vejo, o grande problema do clareamento interno chama-se recidiva. Então, quando você oferece um tratamento para o seu paciente e tem uma recidiva em 1 ano, você perde, por exemplo, o trabalho restaurador que você fez sobre ele. Então, na minha opinião, é uma linha muito tênue, né, entre também coroa e facetas. Eu acho que se o dente que tem um escurecimento grande, na minha opinião, é uma coroa. Sem clareamento interno, já vai direto para uma coroa. Eu acredito também que o clareamento interno, na verdade, ele mudou muito, né, ao longo dos últimos anos. O que a gente tem de evidência, a maioria é com clareamentos internos com peróxidos de 40%, 37%. E hoje preconiza escarbamida, né, com uma concentração super baixa. E não se tem tanta evidência desses clareamentos internos mais simples, né? Mas isso é certo, todo mundo observa essa recidiva, né? Eu concordo muito com a Paula nesse ponto, porque a recidiva é muito rápida, né? O que seria rápido? Um ano, 2, 3 anos, o paciente voltar e perder um tratamento de facetas? É muito pouco. Então, eu acho que justifica realmente a gente pensar bem, né? E às vezes até passar essa responsabilidade para o paciente, né? Falar, olha, acontece isso, é o que a gente observa, e você acha que para você é melhor não desgastar tanto o seu dente e ter que trocar esse tratamento ou refazer um clareamento interno, sabendo que pode ser que não tenha o mesmo resultado. Então, eu acho que a gente precisa pensar e dividir essa responsabilidade até, talvez. Eu comungo da resposta da professora Paula e adiciono... Você é chique, né, Pedrinho? Não, eu sou tão comungo. Eu corroboro. Obrigado, doutora Paula. É o seguinte, eu comungo realmente da opinião da professora Paula e acrescento mais. Quando a professora Paula fala que os dentistas estão preparados para fazer um bom selamento, tudo, eu concordo plenamente, mas acrescento que seria mais um passo que pode se cometer falhas, mais um passo que pode vir, certo, a implicar num resultado não de sucesso. Por exemplo, vai fazer o clareamento interno, um reabilitador. Vai ter que desobturar. Isso. Ele sabe a anatomia do conduto radicular? Aí ele vai trepanar. Isso. Ele vai isolar para desobturar? Então, ele quer fazer um clareamento interno. Ele vai isolar o paciente? Será que ele isola em algumas restaurações? Então, quer dizer, precisa pensar bem. Eu acho que é mais um passo. E nós, da equipe, não fazemos clareamento interno, né? Não é uma prática nossa, mas existe, a gente tem conhecimento que tem casos de sucesso, tudo. Nós não praticamos isso, mas, certo, fazemos uma ressalva de que se for feito, tem que ser feito muito bem feito, mas nós não comungamos dessa opinião.
Já partimos logo para a solução da doutora Paula, que está escurecido demais, coroa total. Ponto. Feitinho, ponto. Conservador é fazer o que precisa ser feito. Que dure o máximo de tempo possível. Essa é a questão, né? Porque eu acho que tem 2 pontos aí. Uma é a frustração, porque você vende uma ideia poética de conservadorismo, vou clarear internamente e faço a faceta. Mas imagina, em curtíssimo espaço de tempo, aquele resultado, o paciente nunca vai saber o porquê, mas ele vai se olhar, poxa, o resultado não está legal. Então, curto espaço de tempo. É só clarear de novo. Aí entra o segundo caminho. Só clareia de novo, mas sempre que você clareia internamente, você remove, não é resina, você remove dentina. E todos nós sabemos que esmalte sem suporte não tem longevidade em boca, vai fraturar. Então, o que antes era uma indicação de coroa para durar uma longevidade correta, de acordo com uma série de critérios, em curto espaço de tempo, aquela faceta ou aquele dente perde-se o resultado, correndo-se riscos sérios de perder a unidade funcional, aquele elemento dental, né? Então, a frustração. Agora, para a gente poder finalizar... Terminar, assim... Sempre a mesma coisa. Não, você esse já percebeu? assunto, ele é muito interessante. Sempre. Não é porque eu tô gostando disso. Sempre. É pra gente terminar. Não, peraí, que eu tenho outra. Mas pensa convidar a equipe Endossais para falar sobre esse assunto, né? Que envolve endodontia. Eu acho que cabe um outro podcast só Isso é tema, para ideias, opiniões para o próximo, né, no caso. Não, mas ainda não está na hora de terminar, não. Nós estamos aqui num brainstorm, no podcast, sobre eles próximos. Querem saber mais. Tem então, mais alguma? Responde a minha última então pergunta. Faça. Nesses Calma. Nesses casos em que, obviamente, a faceta não muda de cor, mas você não entrega ela numa caixinha, né? Cimenta. Substrato escurece, altera o resultado. Uma das considerações também seria, então vamos fazer o clareamento palatino. O que a gente pode falar sobre isso? Em que casos que, em curto espaço de tempo, em médio espaço de tempo, nós estamos falando de 5, 6 anos, perderam o valor, o resultado imediato, inicial, que a gente vendeu como ideia, altera a cor. A realização de clareamento, por exemplo, palatino sobre as facetas, clareamento palatino, teria algum impacto no resultado? Eu posso falar a verdade? O objetivo aqui seria falar a verdade. Olha, eu não vejo resultado nenhum. Eu acho que funciona muito, muito pouco. O paciente... Você foi ótimo. Olha, é tipo assim, espia só, né? Espia só. Vou falar uma coisa. Vou falar uma coisa. A gente já tentou isso. A gente já tentou. Falamos sobre isso. Mas na minha clínica. Isso não dá muito certo. Os pacientes vêm querendo clarear. A gente está falando daquele paciente de 2010, que a cerâmica era translúcida e que o dente escurece. O resultado desse clareamento por palatina é muito pouco. O paciente não vê essa mudança. Então, assim, eu acho desnecessário. Talvez 2010 para 2023, 13 anos. Não seria melhor esse paciente pensar em trocar essas lentes que ele acha que escureceu daqui uns 2 anos? Talvez seja uma melhor opção, né? Eu acho que clareamento por palatina não tem nada, né, na literatura. A gente for pensar no mecanismo de ação do clareamento, provável que tenha algum efeito, né? Porque é permeabilidade, vai passar, vai atravessar a dentina, vai chegar ao outro lado. Mas eu acho que o resultado é muito pequeno, porque a influência do substrato é uma coisa que a gente vê. Dentista. Olho. A gente tem o olho treinado. Agora, o paciente, ele não percebe. Ele quer uma mudança grande. E isso outra, tem a expectativa da cor de hoje. Né? Então, ele veio numa cor mais natural, lá de 2010, e hoje ele quer o BL1, e não vai chegar. Não tem clareamento que chega. Ele quer o BL1 de média translucidez, não estamos falando de alta translucidez. Cerâmica então, mais opaca. É uma coisa que eu acho que cria uma expectativa falsa no paciente e que realmente não vai trazer o efeito que ele queria. Eu tô vendo que você discorda. Não, eu tô só ouvindo. Tá. Não, mas você pode falar.
meio suspeito. A sua carinha tá meio discordando Professor da gente. Rafael, Não, porque me qual colocaram. a sua opinião a respeito desse assunto? A minha opinião é que agradeço a todos e a gente se vê no próximo episódio do Dentística em Dose. Até lá. Acabou? Até lá. Até lá. Tchau. Foi top.